Bora lá, galerinha, a Segunda Guerra Mundial, parte 2 de 2 do canal do DGP Mundo, gente. Mais um vídeo dele tá trazendo aqui pra vocês, finalmente a parte 2 aí, caras. Tô curioso pra esse vídeo, acho que vai ser bem interessante, comentar finalmente o fim da guerra e tudo mais, e poder finalmente começar a explorar outros temas do canal dele. Eu pretendo, a partir desse vídeo, na semana que vem, começar a postar os vídeos na ordem cronológica que ele deixa no canal dele, então eu vou começar lá pelo vídeo da Revolução Francesa, acho que vai ser bem legal, tá bom? Então aguardem aí que acho que vai ser bem interessante. Enfim, vocês já sabem o que esperar. Espero que deixem o like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Para assinar, deixem um like, se inscrevam. E, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Não parece muito longo esse vídeo, tô bastante curioso. Lembrando que nosso servidor Discord tem na descrição, se quer fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! A Segunda Guerra Mundial, Eita, parte 2. alto. A guerra continuava a Bora. todo vapor. A Alemanha tinha dominado Tá, a boa gente parte... terminou, naquele outro vídeo a gente terminou com a invasão a Barbarossa e era isso, né? Tava ainda, os alemães não tinham sido derrotados, até onde eu me lembro, em Stalingrado, acho que não tinha rolado. da ainda. Europa, e Não, a vitória tá em 41 ainda. contra a Rússia parecia cada vez mais próxima. Os americanos haviam feito o embargo aos japoneses, então em 41 os japoneses atacam a base naval americana no Havaí, de surpresa, Pearl e matam Harbor. vários militares. Os americanos ficam furiosos e declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com os países do eixo. Apesar de Japão e Rússia fazerem fronteiras, eles não estavam... Mas não necessariamente foi os Estados Unidos que... Eu não sei exatamente, eu acho que declarou guerra a todo o eixo, né? Porque a Alemanha entrou muito do lado do Japão nessa parte, porque esperava, eu já falei no outro vídeo, que o Japão atacasse essa parte da União Soviética, né? O que nunca aconteceu. em guerra, mesmo com o pacto tripartite. Percebendo isso, a Rússia manda seus soldados da Sibéria... Então, exatamente. Talvez se o Japão tivesse atacado essa região da Sibéria ali e tal, aqui de trás de Vladivostok, né? Talvez, quem sabe, a Alemanha tivesse tido mais chances aqui desse lado, né? O que nunca aconteceu, graças a Deus, né? para lutar contra os alemães. E você sabe, as pessoas da Sibéria são acostumadas com o frio. O inverno russo também começava a agir com força total, e agora a invasão à Rússia estava cada vez mais difícil. Os soldados alemães não estavam preparados para o frio extremo da região, e a expectativa era que eles iriam dominar a Rússia em 4 meses. Então, esse é o ponto. Esse modelo de guerra da Alemanha é um modelo que, se ele não avança rápido e você não derrota seu inimigo facilmente, rapidamente, ele desanda, né? Essa Blitzkrieg, né, cara? As roupas não eram feitas para o inverno russo. A Alemanha, pela primeira vez, dá um passo para trás na tentativa de chegar em Moscou. O Brasil gostava da Alemanha. Mas chegou perto, né? Não dá pra negar que chegou perto. E eles vão mudar agora, né, a direção do ataque. E ele estava meio que dividido em que lado ficar, já que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. Então ele resolveu ficar neutro. Porém, os americanos queriam fazer uma base militar aqui. Os BRs falaram, nem pensar. Porque aqui é um ponto bastante estratégico, né, gente? Que é o ponto na América mais próximo da África, né? E vocês sabem que o conflito estava acontecendo no norte da África ainda, né? Os americanos até pensaram em invadir o Brasil. Percebendo isso, o Brasil fala, beleza, pega aí. E depois de várias negociações com os americanos, eles acabam construindo uma base ali, e depois o Brasil corta relações com o eixo e declara guerra à Alemanha e Itália. Não, o Brasil ele fez um negócio aí, né, na Segunda Guerra, né? Ele fez um negócio, construíram, não sei se foi a siderúrgica que foi construída, foi alguma coisa, uma obra muito grande que os Estados Unidos fez aqui no Brasil em troca da participação brasileira na guerra, né? Enfim. Sim, a Alemanha também afundou alguns de nossos navios de novo. Será? Ou pelo menos é isso que acho. Será? Será que é mesmo? Essa é uma teoria da conspiração forte, né? Não sei, cara, não sei. Não vejo muita lógica pra Alemanha ter derrubado, ter afundado esses navios. É meio aleatório, né? Mas também, sei lá, mano. Acho que é muito teoria zona. Achamos que aconteceu. Neste Teorias. ponto, o Japão já estava... Não importa, vamos ser sérios, não importa. O Brasil, pelo menos, entrou do lado correto dessa guerra, né? Dando boa parte da Ásia, como colônias francesas, holandesas e partes da China. E já estavam se mostrando uma ameaça à Austrália. Então eles mandam tropas para Nova Guiné, onde os foram vidas perdidas, né? Não parei eu pensar nesse ponto, né? Enfim. Japoneses estavam cruzando. Os japoneses também queriam se expandir para o leste e tentam pegar a ilha de Midway. Porém, os americanos descobrem a hora que eles iriam atacar
e acabam se preparando e evitando o ataque. Na ilha de Guadalcanal, os japoneses estavam construindo uma pista. Isso seria horrível tanto para os americanos quanto para os australianos. Então começa a Batalha de Guadalcanal, que durou... Tem noção, cara, que a galera não pensa, cara, mas os caras lá na Austrália nessa época, mas devia estar se borrando de um jeito, né, cara? Cara, dá pra imaginar uma invasão, é uma parada tão estranha, meio aleatória, uma invasão japonesa da Austrália, sabe? Parece um bagulho tão bizarro de se pensar, né? Por vários meses. Sei Os lá, americanos esquisito, estavam né? com medo que os americanos de origem japonesa estivessem dando informações para o Japão, Damn. então mandam muitos para campos vigiados, mesmo que muitos deles nem ao menos falassem japonês. Já era verão novamente, e os alemães agora tinham outros planos. Ao invés de invadir Moscou, eles vão para o sul da Rússia, para terem acesso ao petróleo desta região. Ao Cáucaso, né, cara? Essa é uma região muito importante. A galera perguntou muito lá da importância também aqui do Irã, Pérsia, né? Barra Pérsia aqui, né, cara? Que é exatamente isso. Essa região aqui, toda a Arábia, né, também aqui, toda essa região aqui é uma região muito rica em petróleo. E isso daí na guerra é o esforço de guerra, precisa desse tipo de coisa, né? Combustível e tudo se mais. encontrar com a África Corps. Além disso, outros iriam para a cidade de Stalingrado, que é uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. A Batalha de Stalingrado durou vários meses e foi a mais sangrenta de toda a guerra. Os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Em um certo ponto da batalha, os alemães tinham dominado boa parte da cidade, porém os soviéticos conseguem mobilizar um exército gigantesco e acabam cercando a cidade, e a batalha continua. Enquanto isso acontecia... Os soviéticos, cara, vai ser um moedor de carne essa parte, porque os soviéticos basicamente vão lançar o número, né, cara? Vão pegar, ó, temos uma população gigante, vamos lançar tudo que tem aí, vamos ganhar essa parada, né, cara? Não vão perder de forma nenhum passo pra trás, tá ligado? Os números, se for ver os números de vidas perdidas da União Soviética na Segunda Guerra, é assustador, né, cara? Tá louco. Eles estavam desembarcando nas praias da norte da África. Os franceses mostraram resistência, mas depois eles acabaram se juntando aos aliados e rapidamente dominam boa parte do local, deixando o eixo... Franceses mostraram resistência, aliás, tá louco, cara. Francês na época aí tinha que aceitar toda a ajuda possível, né, com a situação que os caras estavam querendo ainda... Pô, tá louco, né, encurralado na Líbia e Tunísia. Com isso, Hitler domina a França de Vichy. A Batalha de Stalingrado finalmente chega ao seu fim com a vitória dos soviéticos, e com a ajuda de suprimentos dos outros aliados, eles começam a reconquistar seus territórios. Neste ponto, os aliados começam a conquistar boa parte da Líbia, e o eixo é empurrado para uma pequena parte da Tunísia, e depois se rendem. Com isso, a guerra terminou no norte da África, e agora os aliados podem começar a invadir o sul da Itália. Muitos italianos não gostavam muito desta guerra, então eles conseguem tirar Mussolini do poder e o prende. A Itália se rende e novamente muda de lado, entrando para o lado... A Itália, ela realmente na Segunda Guerra, na primeira menos ainda, né? Mas na segunda ela realmente não fez, tipo assim, só tomou cacete também na Segunda Guerra, né, cara? A Itália da Segunda Guerra foi o Império Otomano da primeira, né, cara? Se bem que na primeira todo mundo foi meio Itália, né? Ninguém avançou. Sei lá, né, cara? Dos aliados. Bizarro isso. Porém, imediatamente Hitler invade boa parte da Itália. A Itália parece que em ambas as guerras não tem muita... Não consegue criar um exército poderoso ou algo assim, né, cara? É curioso esse ponto, né? Sei lá, né? Tira Mussolini da alguém que um dia foi Império Romano, né? prisão e o coloca no comando novamente. Com isso, a Itália fica dividida entre o Reino da Itália, que era um aliado, e a República Social Italiana, controlada por Mussolini. No Pacífico, os americanos tinham ganhado a Batalha de Guadalcanal e começam a pegar algumas ilhas que os japoneses pegaram antes. Neste ponto, com frio extremo, muitos alemães estavam perdendo boa parte das batalhas contra a União Soviética, porém, eles iam destruindo tudo antes de recuar. Em junho de 1944, acontece o Dia D. Os soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha pela França, porém essa área era muito... Agora vai chegar a parte aí, né, cara, que ó, quem nunca assistiu aí a grande série Band of Brothers, tem que assistir aí, cara, melhor produção sobre guerra pra mim da história, pô, fantástico, aquilo lá é de outro mundo, cara, assistam aí, quem nunca assistiu, cara, de coração, faça esse esforço pra você mesmo, porque é uma série, assim, que só vai engrandecer tudo que você imagina sobre guerra, Segunda Guerra, cara, tem que ver, tem na Netflix, tem na HBO, tem que ver, mano. Muito vigiada pelos alemães. Então seria uma operação realmente difícil. Hitler sabia não, mas HBO, né? Agora é só Max. que os aliados queriam invadir pelo Canal da Mancha. Ele só não sabia onde exatamente. Então os aliados invadem a Normandia. Vários navios com americanos, britânicos, canadenses e franceses desembarcam nas bem protegidas praias. Elas foram divididas em 5.
Como não havia proteção na praia, muitos soldados morreram. Mas É doideira, né? Porque esses lugares, eles têm esse mesmo nome há milhões de anos, não milhões de anos, né? Mas há muito tempo. Então, ontem antes de dormir, apareceu pra mim um vídeo sobre a Guerra dos 100 Anos, e eu coloquei rapidinho pra mim dar uma assistida, assim, pra pegar no sono, sabe? E daí o cara falou lá, não, os ingleses embarcaram na Normandia, né, cara, pra invadir a França. Daí eu falei, caraca, né, cara, é engraçado esses nomes que a gente assemelha tanto com a Segunda Guerra sendo usado no passado, assim, com o né? apoio de bombardeios aéreos, eles conseguiram. Além dos navios, muitos paraquedistas saltaram no interior da França e ajudaram na vitória dessa batalha. Com isso, os aliados começam a se expandir pela França. Mais tarde, eles também conseguem desembarcar no sudoeste do país. O Brasil havia declarado guerra ao eixo em 42, porém somente em 44 a Força Expedicionária Brasileira vai para a batalha. Como o Brasil era extremamente despreparado, os soldados foram treinados por americanos e os equipamentos dos nossos soldados também eram americanos. Um detalhe que eu vi o Sala de Guerra falar uma vez, cara, que é muito interessante, é que tipo assim, o exército brasileiro, ele era treinado no modelo francês de guerra. Isso é muito interessante, ele era treinado no modelo francês de guerra. E tipo assim, a França tomou um pau em o quê? Pô, no primeiro ano da guerra, perdeu em uma semana pra Alemanha, tá ligado? Tipo assim, imagine, cara, que situação ridícula, né? O Brasil devia achar que a guerra ia, tipo, os generais deviam achar que a guerra era de trincheira ainda, tá ligado? Igual na França, que a parada ia ser assim. Não tinham realmente treinamento nenhum pra esse novo modelo de guerra, de movimento, né, que é chamado. Enfim, né, cara? Chegaram até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, não custa nada, se inscreve no canal pra dar aquela força. Enfim, bora continuar aí, mano. O Brasil lutou em batalhas na Itália. Algumas delas falharam, porém eles conseguiram muitas vitórias importantes, junto com os americanos, como a Batalha do Monte Castelo. Vale lembrar que os soldados brasileiros... Acho que eu deixei meu Pix na tela aí, fica até um pouco vergonha de falar essas coisas, mas quem quiser dar uma força pro canal aí, pô, de coração, tô precisando comprar uma câmera nova, quem quiser dar uma força aí, pode fazer aí que no próximo comentário, no próximo vídeo aí eu leio o teu comentário, alguma coisa assim, sabe? Sempre, se alguém doar aí, não foi em período de live, eu leio aqui no meio do vídeo, tá bom? Ajude o Vanixtão a se tornar cada vez mais forte. Brasileiros lutaram no inverno, onde obviamente os brasileiros não eram nem um pouco acostumados. Eu não deixava na tela, deixava só na live, eu deixava nos vídeos também, vai que alguém tá afim de dar uma forcinha pro canal. Criada a Força Aérea Brasileira. E tivemos alguns pilotos muito importantes. Vários cidadãos dos países ocupados pela Alemanha também começaram a sabotar e lutar contra os nazistas. Isso ocorreu na França e principalmente na Polônia. Mas um dia, eu não vou falar tanto, que eu pretendo um dia trazer um vídeo só sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Acho que seria muito legal, né? Vocês assistiriam, né, eu acho, porque é muito interessante, né? O Brasil tem uma participação bem legal, né, cara, na Segunda Guerra. Bem interessante mesmo. Foi um dos países que mais sofreram na guerra. Com isso, a Alemanha começa a ser invadida por quase todos os lados. A Finlândia também começa a ser invadida pela União Soviética e faz um acordo. A União Soviética poderia manter os territórios... A Finlândia fez um acordão, né? Até hoje tem vários territórios que, em teoria, seriam finlandeses, né? Seriam, antigamente, da Finlândia, que pertencem até hoje à Rússia, né? A antiga União Soviética. Troca da paz. De novo. E posteriormente, eles declaram guerra ao eixo. Eu sei disso porque esses tempos atrás eu estava interessado em ver como estava a guerra na Ucrânia. E eu entrei em um site que era sobre mapas lá, um site do mapa de como a guerra tá caminhando e tudo mais, e é um mapa bem pró-Ucrânia. Daí ele coloca algumas partes daquele mapa, você consegue ver que ele coloca algumas partes, por exemplo, da Finlândia como ocupadas, sabe? Como zonas ocupadas pela Rússia. Os americanos também estavam indo bem no Pacífico e estavam recuperando cada vez mais ilhas, abrindo caminho para o Japão. A partir de 45, a derrota da Alemanha estava certa, e começa meio que uma correria para ver quem conseguiria chegar em Berlim primeiro. Turquia e Arábia Saudita declaram guerra ao eixo. Ajudaram muito, pessoal. Aí sim, hein? Só pra aparecer na foto depois. Além disso, muitos outros países declararam guerra. Pois é, a Turquia, antigo Império Otomano aí, né, na Segunda Guerra não teve nem... Acho que nem devia estar bem estável politicamente ainda, né, que tava se formando a República da Turquia ainda nesse período. Não tiveram participação nenhuma, né, curioso. Em 1945, mais por uma questão diplomática. Neste ponto, Mussolini havia sido morto e pendurado em praça pública junto à sua mulher. Fatos. A Alemanha estava cada vez mais encurralada e, como não haviam mais soldados para lutar pela Alemanha, crianças, adolescentes e idosos foram para a guerra. Agora, outro filme que eu vou recomendar agora, que é aquele filme Jojo Rabbit lá, é muito bom filme de Segunda Guerra Mundial também, tem que ver aí, cara, que mostra bastante dessa parte aí
da juventude do pintor lá, por assim dizer, né? Essas coisas, é bem interessante. E outro filme que eu passei aqui em branco e não falei é o Bastardos Inglórios, né, cara? Que mostra uma outra realidade aí da Segunda Guerra Mundial, né? Uma outra, como se fosse, tipo assim, é uma ficção ali da ficção histórica, né? Mas que é um filme fantástico também, tem que ver, né, cara? Pô, a Segunda Guerra, o Soldado Ryan tem que ver, né, cara? Esse filme de Segunda Guerra Mundial é produção infinita, né, cara? Não tem jeito. Defender Berlim, tudo a mando de Hitler. Por falar nisso, ele estava escondido em um bunker comandando tudo. E quando percebeu que a guerra estava perdida, ele e sua esposa se mataram para não terem seus corpos. Mais uma recomendação de filme, aquele filme clássico da cena dele, né, cara? Ele falou Hitler, da cena clássica lá do Hitler lá, gritando lá o filme A Queda, as últimas horas de Hitler lá, né, cara? Esse filme é fantástico também. Tem que ver, aliás, um rest in peace aí pro ator que faz o Hitler lá naquele filme. É alguma coisa, é um nome italiano, parece, é Bruno, é algum tipo, é um número. Nossa, eu não lembro o nome dele, cara, mas é um ator fantástico, que interpretação maravilhosa, né, cara? Tem que. Uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Então tem que ver. Bruno Gans, acho que é o nome dele. Tem que ver esse filme também, que é maravilhoso, cara. Às vezes você acha até completo no YouTube. Depois disso, seus corpos foram cremados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Com isso, os primeiros a chegarem em Berlim foram os soviéticos, e a bandeira soviética é hasteada no hashtag, terminando assim a guerra na Europa. Porém, ela continua lá no Japão, né, cara? No Pacífico. Neste ponto, os americanos já tinham conquistado. Pô, dá vontade de ver um vídeo sobre Guerra Fria agora depois dessa, né? Mas eu vou dar uma esfriada no tema e vou partir pra Revolução Francesa nos próximos vídeos do DGP. Várias ilhas ao redor do Japão, e a sua rendição era questão de tempo. Muitos tinham medo que Hitler conseguisse fazer uma bomba atômica, então os Estados Unidos, com a ajuda de alguns cientistas famosos como Albert Einstein, estavam desenvolvendo a primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim, mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos resolveram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso acabaria com a guerra mais rápido e evitaria mais perdas. Então eles soltam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, destruindo uma cidade inteira cheia de civis. Mesmo assim, o governo não se rende. Para os japoneses, a rendição é a maior humilhação de todas. Então os americanos usam a Fat Man, uma bomba ainda mais forte na cidade de Nagasaki. Mesmo assim, os japoneses não desistiram de primeira. Vídeo de recomendação de filmes, né, cara? Agora tem que assistir também o filme Oppenheimer também. Esse eu vi no cinema, maravilhoso. Os americanos então ameaçam jogar outra na capital, Tóquio. Então eles acabam se rendendo, dando fim à guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Alemanha acabou sendo ocupada e dividida pelos aliados. E tem o filme Godzilla também, né, que vai se passar depois. Cidades inteiras como Dresden foram completamente destruídas em bombardeios, e muitos civis morreram. Então, para aqueles... tem muita gente que diz que se os Estados Unidos tivesse de fato invadido por terra, o Japão teria sido muito pior, né? Eu não sei, cara. Eu sei que isso não apaga o fato de que foi uma crueldade sem tamanho, e que milhões não, né? Mas milhares de vidas foram perdidas de uma forma pessoas totalmente inocentes ali por causa dessas bombas atômicas, né, cara? Enfim, eu acho que não tem pior ou melhor na história, não tem se, não sei o que, né? O que acontece foi o que aconteceu, né, mano? E o que aconteceu foi um crime de guerra, né? Que ainda pensam que Hitler fez alguma coisa de bom para a Alemanha, isso foi temporário, pois a Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial bem pior do que a Primeira, onde ela nem ao menos tinha... Esse é o fato, né, cara? Não dá pra negar fatos que durante ali, na década de 30, a Alemanha conseguiu se recuperar economicamente, daí acho que ninguém nega, né, cara? Só que muito por causa do esforço de guerra, né, também já se preparando, que isso, querendo ou não, esse tipo de coisa meio que, sei lá, né, cara, eu não sei explicar direito essas paradas de economia, mas ali a Alemanha conseguiu, de fato, se militarizar novamente e coisa assim, mas como ele falou, né, cara, o objetivo final de todo esse boom econômico, essa militarização, era a guerra, e a guerra, depois que ela acabou, a Alemanha ficou muito pior do que na primeira, aliás, dividida, inclusive, né. Sido invadida. Os danos feitos pelos nazistas nos países ocupados também foram imensos. Fora que a Alemanha hoje unificada, é a menor Alemanha de todas, né, cara? Assim, tipo, talvez na época, mas acho que o Sacro Império era bem maior, na verdade, ainda, porque o Sacro Império ele era todo dividido em um monte de territórios, mas era mais pedaços ainda, né? Dependendo da época. Porque a Alemanha hoje, comunidade, o país Alemanha, é a menor Alemanha que já teve, né? A Alemanha lá da época do Kaiser era bem maior, né? E até a região aqui de Kaliningrado hoje, toda a região da Prússia, né? Por exemplo, é bizarro, isso é muito bizarro, cara.
a região da Prússia, que é, tipo assim, o precursor da Alemanha, basicamente, não tá na Alemanha hoje, tá, tipo, totalmente dentro da Polônia, praticamente, né, cara? É uma parada muito bizarra. Até vocês verem lá o mapa da Prússia e o mapa da Alemanha, parece que o mapa fez assim, ó, vrum, e entortou pra cá, tá ligado? Porque a Alemanha, que era pra cá, virou pra cá agora. É uma parada muito doida, cara. Assim que os aliados dominaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado e extermínio. O fim da guerra levou à criação de vários países, principalmente na África. Com o tempo, eles foram ganhando sua independência. Levou à criação de Israel e mais tarde a Alemanha foi dividida E aí é temas pros próximos vídeos, hein? entre a Alemanha Ocidental e Oriental. E basicamente tudo daqui pra cá foi controlado de alguma maneira pela União Soviética. E o mundo Tal da cortina de ferro, né? agora estava dividido em dois poderes. Adoro esses jargões históricos. Isso posteriormente gerou a... Aliás, que fica o convite aí que eu já comprei o Papers, Please e vou jogar, hein, cara. Jogo aí inspirado totalmente aí nessas repúblicas, nesses estados satélites da União Soviética, né, Guerra cara? Fria. A ONU também foi criada para evitar outro conflito do tipo, e o mundo viveu em uma relativa paz. Por enquanto. Uou! Ué? No, uou! Que isso, cara? Coreia meteu uma nuclear no Japão, cara? Que parada é essa? Espero que isso nunca aconteça, não, cara. Sair fora. Enfim, gente. Muito legal, foi muito irado revisitar toda essa história com vocês agora do canal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem que eu traga, mas provavelmente eu vou trazer, fora o vídeo do meio da semana, que eu vou ainda decidir qual que eu vou trazer aí. Aliás, não sei se a galera, se você não viu, eu trouxe um vídeo sobre movimentos separatistas do Brasil, que é do DGP. Acho que pela thumb não ficou muito claro que era um vídeo do DGP, mas era do DGP aquele vídeo, então ficou o convite, se você quiser ver, tá lá no canal. Vou ver qual que eu trago no meio da semana, mas na próxima semana podem ter certeza aí que vai ser o começo da Revolução Francesa. E fica o convite para quem viu até o final, que nesse fim de semana provavelmente vou postar aí o iceberg agora da Segunda Guerra Mundial, né, pra gente completar esse tema, tá bom? Espero deixar like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.